Olá, caro estudante. Vamos trabalhar um pouco hoje com taxas relacionadas, continuando aí o nosso trabalho nas aplicações de derivadas. Eu lembro sempre que a gente está utilizando o livro do Stewart, a 8ª edição, no caso a 9ª edição, está disponível no site da biblioteca. Você consegue o livro pelo site da biblioteca. E nós vamos começar aqui a fazer alguns dos exercícios da seção 3.9. Eu vou começar com o exercício número 4. Ele fala o seguinte: imagine que o raio de uma esfera está aumentando a uma taxa de 4 milímetros por segundo, e aí ele pergunta quão rápido o volume dessa esfera está aumentando quando o diâmetro for de 80 milímetros. Então vamos tentar resolver esse problema, né? Então o que ele está dizendo é: você tem uma esfera, né? A gente tem uma esfera. Então, primeiro, o raio da esfera está aumentando a uma taxa de 4 milímetros por segundo, e você quer saber, né? Queremos saber qual é o diâmetro, qual é a variação do volume, né? Qual é a velocidade com que o volume está variando, a taxa de variação do volume em relação ao tempo, quando o diâmetro for igual a 80 milímetros. Né? Então você quer saber qual é o valor da derivada do volume em relação ao tempo quando o diâmetro for de 80 milímetros. Né? Bom, se o diâmetro é de 80 milímetros, então o raio é 40 milímetros. Então você quer saber, considerando que a variação do raio em relação ao tempo, a derivada do raio em relação ao tempo, é igual a 4 milímetros por segundo, o raio está variando com essa velocidade, o raio está aumentando a uma taxa de 4 milímetros por segundo. Você quer saber como está variando o volume quando o raio for de 40 milímetros. Então, lembrando, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, né? Derivando em relação a t, nós vamos encontrar 4/3 de π vezes 3r ao quadrado, dr dt, né? Lembre-se aqui do dr dt. Então você tem que a derivada do volume em relação ao tempo que você está procurando é 4πr ao quadrado dr dt. Daí agora é só você substituir com as informações dadas no exercício. Então 4π, o r é 40, né? 40 milímetros ao quadrado, dr 4 milímetros por segundo. 4 milímetros, note que aqui é milímetros ao quadrado, aqui vai ficar milímetros ao quadrado, aqui milímetros, então você vai ter milímetros ao cúbico por segundo, né? Dá certinho com o que esperamos. Então a variação, né? A derivada do volume em relação ao tempo vai ficar 4 vezes 4, 16π, 40 vezes 40, 1.600. 1.600. Aí você tem ele 16 vezes 16, né? Quanto dá? Deixa eu ver. 16 vezes 16, 6 vezes 6, 36, vão 3, 6, 7, 8, 9, 6 e 1. Então dá 6, 5, vai 1 ali, 2, né? Então aqui vai dar 256 e 00, né? Então 25.600 é π, né? Então, não pode esquecer do π, milímetros cúbicos por segundo, né? Então se você tem uma esfera e o raio da esfera varia a uma taxa de 4 milímetros por segundo, quando o diâmetro for igual a 80 milímetros, o volume estará variando a uma taxa de 25.600 vezes π
milímetros por segundo. Tá? Isso aí a gente conclui o primeiro exercício. Vamos voltar aqui no livro e vamos pegar aqui o exercício número 6. Vamos tentar resolvê-lo também, é um exercício inicial aí da sessão, né? Então ele diz o seguinte: o comprimento de um retângulo está aumentando a uma taxa de 8 centímetros por segundo e sua largura está aumentando numa taxa de 3 centímetros por segundo. Aí ele pergunta: quando o comprimento for de 20 centímetros e a largura for de 10 centímetros, quão rápido a área do retângulo estará aumentando? Aqui eu tenho que ter cuidado só para não esquecer os valores, né? Então, o comprimento 8 centímetros por segundo e a largura 3 centímetros por segundo. Eu vou pegar outra folha. Vamos pegar outra folha e vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui e fazer um retângulo aqui, um exercício. Esse não ficou bom, né? Vamos ver se a gente consegue um retângulo mesmo. Aqui, ó, retângulo aqui, ó. Então vou pegar um retângulo aqui, ó, né? E aí nós vamos dizer que aqui então, por exemplo, aqui é o comprimento do retângulo, aqui é a largura, né? Tanto faz, né? Um lado aqui vai ser o comprimento, o outro lado vai ser a largura, tá? Tanto faz. Então, você... para deixar comprimento, largura. Então, x seria a largura. Então, você tem o comprimento. Então, eu vou deixar dy dt. Então, a variação do y em relação ao t, 8 centímetros por segundo. A variação do x em relação ao t é 3, 2, eu não lembro, deixa eu ver quanto que era. 3, e depois 20 e 10, tá? Então 3. Então aqui dx dt 3 centímetros por segundo, né? 3 centímetros. E aí ele quer saber como que a área, né? Então ele quer que você encontre a variação da área quando o y for 20 centímetros e o x for 10 centímetros. E o x for 10 centímetros. Vamos ver. 10 centímetros, exatamente. E o x 10 centímetros. Agora todas as informações estão aqui, né? Então, primeiro, você tem que lembrar que a área do retângulo, x vezes y. X vezes y. Então, o que é a derivada da área em relação ao tempo? Regra do produto, né? Então, você vai ter que colocar x dy dt mais y dx dt. Assim, a variação da área em relação ao tempo vai ficar igual. Então, nós queremos saber qual é a variação quando o x for 10 e o y for 20. Então, vai ficar 10 vezes dy dt, que é o 8, mais 20 vezes o dx dt, que é o 3. Então, você vai ter 80 mais 60. Então, dA. dt, 80 mais 60, 140. 140 o quê? Bom, centímetros ao quadrado por segundo, né? Essa é a unidade de medida de variação da área. Então, se o lado y está variando a uma velocidade de 8 centímetros por segundo, o lado x está variando a uma velocidade de 3 centímetros por segundo, quando o y for 20 e o x for 10 centímetros, a área estará variando a uma velocidade de 140 centímetros quadrados por segundo. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá, vamos pegar outro exercício. Nessa linha, né? Fazer mais alguns aí nessa linha. Vamos pegar agora o exercício número 12. Nós vamos fazer o exercício número 12 agora.
ele fala o seguinte, ó, imagine que você tem uma partícula, né, um ponto, se movimentando ao longo de uma hipérbole. A hipérbole é dada por x vezes y igual a 8. Quando esse ponto atinge, quando essa partícula atinge o ponto que tem coordenadas 4 e 2, a coordenada y está decrescendo a uma taxa de 3 centímetros por segundo. E aí ele pergunta, nessas condições, quão rápido a coordenada x do ponto está variando nesse momento. Né? Então vamos tentar colocar essas informações lá. Então vamos ver. Você tem, deixa eu pegar aqui a outra folha. Então esse é o exercício 12. Né? Então a gente tem xy igual a 8. X igual a 8. Você está pensando no ponto que tem coordenadas 4 e 2, então nesse ponto. E aí ele disse que o dy dt, eu vou olhar lá de novo, mas me parece que ele está decrescendo a uma taxa de 3 centímetros por segundo. Então, esse aqui, se ele está decrescendo, né, então menos 3 centímetros por segundo. E aí ele pergunta como está variando o x nesse momento. Né? Então a primeira coisa, nós vamos derivar. Então vamos pegar xy igual a 8 e vamos derivar em relação a t. Aqui você vai ter que usar a regra do produto. Então vai ficar x dy dt mais y dx dt, derivada da constante é zero. Você quer encontrar o dx dt. Você conhece o x, você conhece o y, porque as coordenadas é 4 e 2. Né? Ele quer que você encontre como está a variação no ponto P. O dy dt é menos 3 centímetros por segundo, você quer achar o dx dt. Então vai ficar 4 vezes 3 mais 2 dx dt igual a zero. Ou seja, 2 dx dt é igual a 4 vezes menos 3, menos 12. Então vai aparecer do lado de cá 12. Então dx dt vai ser igual a 6. 6 o quê? Centímetros por segundo. Então note que o y ou o x, né, nesse ponto, o y está diminuindo a uma velocidade de 3 centímetros por segundo e o x está aumentando a uma velocidade de 6 centímetros por segundo, tá? Quando a partícula está se movendo, né, na hipérbole, né? Na hipérbole. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, vamos fazer outro. Vamos considerar agora o exercício número 16, tá? E esse exercício aqui eu chamo uma atenção para ele, porque é importante que você consiga montar o exercício de forma correta para você não ter problemas aí na resolução. Então ele fala assim, ó, ao meio-dia, o navio A está a 150 km a oeste do navio B. O navio A está navegando para o leste, a 35 km por hora. E o navio B está navegando para o norte, a 25 km por hora. Aí ele pergunta, quão rápido a distância entre os navios está variando às 16 horas. Às 16 horas. Então, 4 horas. Depois que se passar 4 horas. É isso que ele está perguntando. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui, né? Então, vamos tentar fazer um esquema do que está acontecendo, né? Então, você tem, imagine que aqui está o navio A e ao meio-dia o navio A, né, aqui, e o navio B, eles estão a uma distância de 150 quilômetros, né? 150 quilômetros,
Então essa distância toda aqui, 150 km, de A até B. Depois, quando der às 16 horas, porque o A ele está indo para leste a 35 km por hora. E o B está indo para o norte a 25 km por hora. Então, quando se passar 4 horas, né, do início dessa observação, você vai ter, por exemplo, o A tendo andado uma distância x, e você vai ter o B, né? Você vai ter o B tendo andado uma distância y. Então, vou fazer aqui a mão livre, tá? Então, esse aqui era o início do A, e aqui o início B, né? Onde está o barquinho A, o barquinho B. Depois de um certo tempo, o A andou x e o B andou y. O A andou x para leste, o B andou y para o norte. E a distância entre eles seria essa distância aqui, que eu vou chamar de z. Então, note que desse ponto aqui, ó, até o B, o que você tem é 150 menos x. 150 menos x, que é o tanto que você andou. Tá bom? E qual é a relação? Qual é a relação entre z, y e 150 menos x? Então, vamos ver. Então, note que o z ao quadrado, ele é 150 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. E você quer encontrar dz dt. Né? Você quer encontrar dz dt às 16 horas. Às 16 horas. Né? Quando o tempo for 16 horas. Ou seja, na verdade aqui não é bom escrever o tempo 16 horas, né? Porque é quando o relógio estiver marcando 16 horas. Ou seja, quando t for igual a 4 horas. Então, vamos corrigir aqui essa informação. Quando t for 4 horas. É isso que você quer. Então, primeiro, vamos derivar. Né? Derivando em relação a t, você vai ter 2z dz dt. Aí aqui você vai ter 2 vezes 150 menos x. Cuidado, menos dx dt. Olha só que importante, hein? Menos dx dt mais 2y dy dt. dy dt. Né? Aqui agora nós podemos, né, já começar. Bom, vamos simplificar esse 2 aqui, ó, que ele aparece aqui multiplicando todo mundo. Vamos tirar ele fora. Né? E aqui você já tem o dz dt, ele pode ser escrito como, bom, o z aqui, né? Então o z ele é raiz quadrada de 150 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, tudo bem. E aqui em cima vai ficar x menos 150 dx dt mais y dy dt. Bom, olha que eu arrumei o sinal de menos aqui, né? Tinha um menos aqui, eu inverti isso aqui para compensar, tá? Fiz a distributiva do menos 1 ali, né? Beleza. Então, quando t for igual a 4 horas, quanto que vai ser o x? Bom, o x, o dx dt, ó, dx dt, ele é 35 km por hora. 35 vezes 4, 120 com 20, 140. É isso? 140 km, que o barquinho A vai ter andado. O y, o dy dt, é isso aqui. Então, dy dt, ele é 25 km por hora. Vezes 4, vai dar 100. 100 km. 100 km. Então, aqui já ficou bom, já dá para a gente poder
encontrar a variação da distância entre eles, quer dizer, a variação do z em relação ao tempo. Vamos ver aqui como que a gente faz, né? Então, ó, você pode substituir aqui x menos 150, 140 menos 150, dx dt, vezes 35, mais y 100, vezes dy dt, que é 25. dy dt, que é 25. Dividido pela raiz. Isso aqui vai dar 150 menos x. Eu vou deixar indicado aqui só para a gente dar ênfase, né? Ao quadrado, mais o y ao quadrado. Pronto. Agora é só fazer as continhas, né? Então, dz dt vai ficar igual a... Bom, aqui em cima você vai ter, ó, 140 menos 150 menos 10. Menos 10 vezes 35, menos 350. Mais 2.500, 100 vezes 25. Tudo isso dividido pela raiz. Aqui vai ser 10 ao quadrado, 100. Mais 100 ao quadrado, né? Vai dar 10.000. Então aqui você vai encontrar 2.150 no numerador, dividido pela raiz de 10.100. 10.100. Tá certo? Bom, se você usar aí algum recurso, você vai encontrar aproximadamente o dz dt. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que fazer. Vamos fazer aqui só para a gente mostrar aí quanto que dá esse valor, né? Aproximado. Deixa eu ver aqui. Aqui vai, ó. 2.150 dividido pela raiz 10100. 21, aqui, aproximadamente 21,39. Qual a unidade, né? Qual a unidade? Quilômetros por hora, porque é a variação de z. Tá bom? Então, encontramos aí como que está variando a distância entre o barquinho A e o barquinho B, considerando aí a situação dada no problema. Vamos lá, vamos olhar outro. Fizemos o 16, então vamos fazer agora o 18. Próximo exercício número 18, que nós vamos resolver. Então, olha, o exercício número 18 propõe o seguinte: você tem um holofote no chão, né, no solo, iluminando uma parede a 12 metros de distância. E aí ele fala assim: imagine que você tem um homem com 2 metros de altura e esse homem está andando do holofote em direção à parede a uma velocidade de 1,6 metros por segundo. Aí a pergunta: quão rápido o comprimento de sua sombra diminui sobre a parede quando ele está a 4 metros da parede? Então vamos tentar fazer. Deixa eu ver se eu não vou esquecer o enunciado, porque o enunciado é grande. Mas vamos ver aqui. Então primeiro vamos pegar um triângulo aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vou pegar um triângulo. Esse é o exercício número 18, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Não, mas não é esse triângulo que eu quero, não. Peraí. Não vai dar certo não, porque o triângulo dele ali ele não deixa eu mexer nos lados, né? Então, pelo menos eu não vi como, né? Então eu vou fazer aqui a mão livre, ó. Só vou tentar fazer direito, né? Então, ó, imagina que você tem o chão aqui, né? O chão. Aqui eu estou pondo um holofote. Aqui eu vou pôr o holofote. Então, imagine que você tem aqui a parede. Você tem a parede. E o holofote, então, joga luz na parede. Aqui tem o homem
de 2 metros. Né? 2 metros. A sombra do homem está aqui. Vou chamar a sombra dele de Y. Então, Y é a sombra. Eu não sei o tamanho da parede, não importa. O importante aqui é a sombra. Bom, a parede tem que ser maior do que a sombra do homem, né? Para poder bater a sombra lá. Senão ia ficar estranho. Tudo bem. Então, aqui, 2 metros. O homem, né? O homem, ele está andando a uma velocidade de 1,6 metros por segundo. Essa distância toda é de 12 metros. Então, ó, daqui até o holofote. Então, do holofote até a parede tem 12 metros. O homem tem 2 metros e o homem está andando a uma velocidade de 1,6 metros por segundo. Nós podemos chamar aqui de x. Ó. X, a distância que o homem andou do holofote até o momento que você está considerando aqui a situação. Né? Então, vou chamar aqui de x. Esse pedaço aqui é 12 menos x, se for necessário. Né? Então, 1,6 metros por segundo é o dx dt. dx dt. E aí ele quer saber como que ele quer que você encontre o dy dt quando, deixa eu ver, quando o homem estiver a 4 metros da parede. Então, ele quer que você ache isso aqui quando o x for 8 metros. Quando o x for 8 metros. Então, a primeira coisa que você tem que pensar aqui é qual a relação entre o x, o 2, o y e o 12, que são os dados que foram fornecidos. Né? Então, lembre-se aqui, como você tem um triângulo, aqui vai ser um triângulo retângulo, porque a parede aqui você deve considerar uma parede vertical, né? Imagine o homem aqui também formando um triângulo retângulo, então você tem semelhança de triângulos ali, e você pode fazer, então, a seguinte relação. Né? Então, nós sabemos que o x está para 2, quer dizer, esse lado do triângulo menor está para a base do triângulo menor, assim como o lado do triângulo maior está para a base do triângulo maior. Tá? Então, x está para 2, assim como 12 está para y. Derivando, vamos derivar direto, né? Não vamos preocupar. Então, você vai ter aqui, ó, meio dx dt, do lado esquerdo, igual menos 1 sobre y ao quadrado, dy dt, mas aqui tem o 12, né? Então, vou pôr o 12 aqui, ó. Pronto. 12 dividido por y ao quadrado, dy dt. Tá certo? O dx dt, você conhece, 1,6 metros por segundo. O dy dt você quer encontrar e você conhece o x. Então, dá para a gente poder encontrar o y. Então, note que se o x for 8 metros, então 8 dividido por 2 é igual a 12 dividido por y. Ou seja, o y é aqui 4, então vai ficar 12 dividido por 4, o y vale 3. Então, daí, nós temos meio vezes 1,6 tem que ser igual a menos 12, 3 ao quadrado. Então, aqui 9 dy dt. Pronto. Agora, é você fazer as continhas. Né? Então, aqui por 3 eu vou encontrar 4, aqui eu vou encontrar 3. Aqui, bom, você pode fazer um monte de coisa. Né? Eu vou fazer assim, ó, dy dt igual a menos, olha só, 1,6 vezes 3, vezes 3 aqui, dividido por 2 vezes o 4. Né? Então, você vai ter o quê? Aqui você vai ter 1,6, 2 vezes 4, 8. 1,6 por 8 vai ficar 0,2. 0,2. Né? Vezes 3, que é menos 0,6, o que? Né? Metros por segundo. Então, qual é a ideia? Né? Então, se o homem está andando do holofote em direção à parede, o holofote está a 12 metros da parede, o homem tem 2 metros de altura,
Se ele anda com uma velocidade de 1,6 metros por segundo em direção à parede, quando ele estiver a 4 metros da parede, a sombra dele na parede estará diminuindo a uma velocidade de 0,6 metros por segundo. Bom, é isso. Esse é o probleminha. Né? Essa é a solução do probleminha. Vamos fazer mais um. Né? Vamos fazer mais um aqui para a gente poder dar continuidade, né? Nosso trabalho agora. Vamos resolver o exercício número 46. Eu vou pular isso daqui. Lembre-se, né? Vale a pena você fazer os exercícios aí, pensar a respeito deles, etc. Né? Vale a pena você se esforçar nisso aí. Então eu vou fazer o exercício número 46. Eu marquei o 39 aqui também. Podia fazer esse... Vamos fazer o 39, depois a gente faz o 46. Né? E a gente faz um diferente aqui, ó, com resistências. Né? Esse é tranquilo também, né? Porque você fala assim, ó, 2 resistores, 39, tá? Vou fazer o 39 primeiro. 2 resistores com resistência R1 e R2 estão conectados em paralelo. Quando os resistores estão conectados em paralelo, você consegue encontrar a resistência total fazendo 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aí o problema. Se o R1 e o R2 estão aumentando com uma taxa de 0,3 ohms por segundo e 0,2 ohms por segundo, respectivamente, né? Quão rápido a resistência total está variando quando o R1 for 80 ohms e o R2 for 100 ohms. Vamos fazer, né? Aqui não tem... É só aplicar também a questão da derivada ali, né? Não tem, aqui está errado, né? Não é R ao quadrado não, tá? É R2 aqui. Essa fórmula do livro aqui ficou errada, né? Mas nós vamos fazer direitinho ali, vamos tentar. Então, peraí. Aqui agora vai começar a pegar folha branca, mas tudo bem. Então, ó, o que você tem, né? Então, nós sabemos que 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O R1 ele está variando a 0,3 ohms por segundo. E o R2 está variando a 0,2 ohms por segundo. 0,2 ohms por segundo. Aí eu quero encontrar a variação da resistência total quando o R1 for 80 ohms e o R2 for 100 ohms. É isso que a gente quer encontrar. Né? Então, a primeira coisa é você pegar aqui a resistência total, né? E derivar, porque está variando em relação ao tempo. Então, eu vou derivar. Então, vai ficar menos 1 sobre R ao quadrado dr dt igual menos 1 sobre R1 ao quadrado dr1 dt menos 1 sobre R2 ao quadrado dr2 dt. Né? Então, posso multiplicar todo mundo por menos 1 e corrigir essa questão do menos. Né? Mas tudo bem. O que a gente pode fazer mais aqui? Então, ó, eu quero encontrar o dr dt. O R, eu quero encontrar o dr dt quando o R, né, quando 1 sobre o R for igual a 1 sobre 80 mais 1 sobre 100. Ou seja, aqui eu vou 8.100 mais 80, ou seja, 180 por 8.000, 18 por 800, o R, então, ele é 400 por 9. Né? Então, você quer encontrar o dr dt quando o R for 400 por 9. Né? Acho que eu vou pegar outra folha aqui para não ficar muito embolado. Então, peraí. Então, né, o que a gente tem? Né? Então, você tem menos. Eu não vou fazer menos não, né? Eu vou multiplicar todo mundo por 1. Então, vai ficar, eu vou copiar aqui, ó, 1R ao quadrado, dr dt, para eu não esquecer. Tá? 1 sobre R1 ao quadrado, dr1 dt,
mais 1 sobre R2 ao quadrado dr2 dt. Então aqui vai ficar 400 sobre 9, né? Então 1 dividido por 400 dividido por 9 ao quadrado, dr dt é igual a 1 sobre 80 ao quadrado. O dr1 aqui é 0,3, né? dr1 é 0,3, que é como está variando, né? Como está variando a resistência 1. E aqui vai ser 1 sobre 100 ao quadrado, e aqui é o 0,2. Aqui é o 0,2. Pronto. Agora é fazer as contas, né? Não tem muito segredo, né? Então eu vou pôr aqui 41, 9 ao quadrado, né? 81, 400 ao quadrado dá 16.0000, né? 160 mil dr dt, né? Então aqui vai ficar, eu vou fazer assim, ó, 3 dividido por 64,00, mas aqui eu pus 3, então vou pôr mais um zero aqui, mais 2 dividido por o 100 ao quadrado, mas aqui é 0,2, então vou pôr mais um zero aqui, tá bom? Muito bem. Agora, olha, tem 1000 aqui, tem 1000 aqui, tem 1000 aqui, na verdade tem, vou cortar 1000, então ó, vou cortar 3 zero aqui, ó, 3 zero, vou cortar 3 zero aqui e vou cortar 3 zero aqui, aí já ficou melhor já. Então, ó, o dr dt, ele vai ser igual 160 dividido por 81, que multiplica 3 dividido por 64, mais 2 dividido por 100. Bom, aí agora você pode fazer aí as continhas do jeito que você achar melhor, né? Então eu vou simplificar mais um pouquinho. Deixa eu ver se a gente consegue. 160 por 81, e aqui vai ficar 6.400, 300 mais 64, não, 128, né? 2 vezes 64, 128. Aí, então deixa eu ver, 128. Então, ó, posso simplificar mais um zero aqui, mais um zero. 640, que é 16. Então, posso simplificar por 8. Então, aqui vai ficar 2 vezes 428 dividido por 81. Lembra que eu estou dividindo por 8, vezes 80. 81 vezes 80. Então, dr dt vai ser, aqui dá 16, 4, 5, né? 5, 2, 4 e 1, 5 e 8. Então, 856, e aqui é 80 vezes 81. 0, 8 e 6.480. Aí eu vou pegar a calculadora agora, vou procurar isso aí aproximadamente. Tomara que a gente não tenha errado nenhuma continha, né? 856 dividido por 6.480. 6.480. E aí a gente acha aproximadamente 0,132 ohms por segundo, né? Então, olha só que interessante. Se você tiver duas resistências ligadas em paralelo, uma resistência R1 variando a 0,3 ohms por segundo, uma resistência R2 variando a 0,2 ohms por segundo, quando R1 for de 80 ohms e R2 for de 100 ohms, a resistência total do circuito estará variando a uma taxa de 0,132 ohms por segundo. Tá bom? Muito bem, muito bem. Legal esse exercício, muito legal. Então vamos fazer agora o 46, né? Que era o que a gente tinha planejado. Aqui, o 46. Esse 46 eu acho um exercício muito interessante,
pela forma que você tem que construir o que está acontecendo, né? Então imagine, você tem um farol localizado numa ilha. Esse farol está a uma distância da ilha, né, do ponto P mais próximo, né, do farol que está na ilha, né, de 3 quilômetros. Então, vamos, 3 quilômetros. O feixe de luz, ele está fazendo 4 revoluções por minuto. Então, está dando 4 voltas por minuto. Então, a luz, né, o farol da ilha, a luz fica rodando, dá 4 voltas por minuto. Aí ele pergunta, quão rápido o feixe de luz está se movendo ao longo da costa, quando o feixe de luz está a 1 km de distância do ponto P. Então vamos tentar primeiro desenhar isso, vamos ver se a gente consegue, né? Então qual é a ideia? Imagine que você tem aqui a sua ilha, e a sua ilha, desenhar a mão livre é sempre complicado, a sua ilha está aqui é o ponto P, está a 3 km do ponto P. Então a sua ilha está a 3 km do ponto P. Imagine que aqui o feixe de luz, ele está girando, né? Aqui está girando. Aí ele está perguntando o seguinte, qual é a velocidade com que o feixe de luz está variando quando ele está a 1 km de distância do ponto P, ao longo da costa. Então você tem que imaginar que ao longo da costa aqui o feixe está viajando em linha reta, né? perpendicular a essa linha que nós traçamos aqui da distância entre a ilha e o ponto P. Esse aqui, o Y, esse lado aqui do triângulo, é o lado que você quer encontrar qual é a velocidade que está variando. Então eu quero encontrar dy/dt. Com que velocidade dy/dt está variando? E eu vou colocar um ângulo θ aqui e vou pensar que o meu movimento está assim. Imagine que a luz está girando naquele nosso desenho no sentido horário. Aí o problema, ele disse que a variação de θ em relação ao tempo forma 4 voltas por minuto, ou seja, 8π voltas por minuto. Então, radianos, né? 8π voltas, não, é 4 voltas, né? 8π radianos por minuto é a velocidade com que o ângulo está variando, tá bom? Então, eu quero encontrar o dy/dt. Agora, se aqui é um triângulo retângulo, qual é a relação entre 3 km, y e o θ? Então, sabemos que a tangente do ângulo θ é igual a y dividido por 3. Tangente é y dividido por 3. Se você derivar em relação ao tempo, você vai encontrar que a secante ao quadrado de θ vezes o dθ dt é igual a 1/3 do dy/dt. Então aí já apareceu todo mundo aqui que nós vamos precisar usar para encontrar o valor dy/dt quando o y for igual a 1 km. Então você quer achar dy/dt quando y é igual a 1 km. Né? Tem essa informação também. Vamos deixar aqui. Né? Veja, eu vou precisar da secante ao quadrado de θ. Então eu preciso achar a secante de θ. dθ dt eu tenho, beleza. E o dy/dt a gente quer encontrar. Então, para você encontrar a secante de θ, você precisa olhar para o triângulo quando aqui for 1 km e aqui for 3 km. Aqui 1 km, aqui 3 km. Por quê? Porque é nesse momento que ele estava querendo a variação. Aqui continua sendo θ, né? O mesmo triângulo.
Bom, a secante de θ é igual a 1 sobre o cosseno de θ. Então eu posso procurar o cosseno de θ. Cosseno de θ é lado cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mas a hipotenusa aqui nada mais é do que 9 mais 1, raiz quadrada disso, ou seja, raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10. Então aqui 3 dividido pela raiz quadrada de 10. A secante de θ, então, é a raiz de 10 dividido por 3. Bom, assim, vamos substituir. Vai ficar raiz de 10 dividido por 3. Tudo isso ao quadrado, dθ dt, que é 8π, né? 8π. Isso é igual a 1/3 vezes o dy dt. Agora você só isolar o dy dt. dy dt ele vai ser igual a 3 vezes 10 dividido por 9 vezes 8π. Vou simplificar o que for possível. E aí o dy dt, então ele vai ser 80π dividido por 3. 80π dividido por 3 é quilômetros. Quilômetros. Não é isso? Muito bem. Né? Então, quilômetros por minuto. Quilômetros por minuto, porque aqui ó, o y está em quilômetros, e o tempo aqui está em minutos. Então, a velocidade com que o y está variando, 80 quilômetros por minuto. Tá certo? Muito bem, né? Muito bem. Note que aqui a gente está falando em termos de variação do y, né? A gente não levou em consideração ali o sinal, né? Mas olha, se você quiser, para esse desenho que a gente fez aqui, se você quiser considerar o sinal, dá para fazer, é importante porque você treina essas informações, né? Resolver o problema com essas informações. Note, no meu desenho, nesse desenho, o ângulo está diminuindo, então aqui deveria ser menos, Claro que se eu tivesse colocado o ângulo aumentando, você ia encontrar a mesma coisa, né? Porque a velocidade dele aqui ela é constante, então vai dar sempre o mesmo resultado se o ângulo estiver diminuindo ou estiver aumentando, tá bom? Então, para esse nosso desenho, seria melhor colocar aqui menos. Então, aqui entraria menos 8π. Aqui seria menos 8π. E aí a sua resposta então seria menos 80π sobre 3 km por minuto. Ou seja, no nosso desenho, o y está diminuindo a uma velocidade de 80π sobre 3 km por minuto. Tá? Aí fica mais completo o nosso exercício com o desenho que a gente escolheu fazer. Tá bom? Muito bem, gente. Então, paramos por aqui. Depois a gente volta aí para trabalhar mais com essas aplicações, tá? Até mais!